Gastei uma fortuna em presentes para meus sobrinhos, mas a mãe deles ainda teve a cara de pau de dizer que eu estava passando vergonha por não gastar mais. Foi aí que resolvi mudar tudo de vez. Agora, estão praticamente implorando para que eu volte atrás. Desde criança, meus pais sempre me disseram que, quando crescesse, teria que cuidar deles. Então, meu sonho de ganhar dinheiro estava sempre ligado à ideia de encher minha família de presentes e carinho. Me esforcei na escola, ajudei pagando mais da metade do aluguel quando era adolescente, mas nunca recebi nenhum agradecimento de verdade dos meus pais. No fundo, eu sabia que tinha algo errado, mas a vontade de ser aprovado por eles era maior, então deixava para lá. Avançando para os dias de hoje, tenho 28 anos, e no último Natal, estava animado. Depois de muito tempo, consegui comprar presentes para todo mundo. Meus pais. Minha irmã Ana. O marido dela, Chris. E os 3 filhos deles. Comprei presente extra para garantir que as crianças não brigassem e até comprei alguns a mais caso aparecesse visita de surpresa. Me convenci de que é assim que as coisas têm que ser. Só que aí veio a surpresa. Cheguei na casa dos meus pais com o carro lotado de presentes, e quando bati na porta, minha mãe abriu. Eu esperava pelo menos um abraço ou um simples oi, já bastava. Mas em vez disso, ela mandou: achamos melhor você não participar com a gente este ano. Juro que achei que era piada e até ri. Só que daí a Ana gritou da sala: aqui não é lugar para mão de vaca, você anda muito chato ultimamente. Fiquei parado, sem reação. Meu pai estava ao fundo, calado. Minha mãe parecia que queria sumir. E a Ana satisfeita com ela mesma. Fiquei olhando para ela, vazio, sentindo de tudo. Confusão, raiva, humilhação, tudo misturado. Só balancei a cabeça devagar e falei: tá bom, se é isso que vocês querem. E fui sentar sozinho no carro, rodeado dos presentes recusados. Me chamaram de mão de vaca? De chato? De onde tiraram isso? Fiquei com uma sensação péssima. Aquela impressão de que a Ana estava por trás de tudo, mas sem entender qual era o motivo real, fiz o que sempre faço nessas horas e pensei: se eu fosse o Chris, o que acharia de mim? Será que eu me valorizaria? Na hora lembrei de todas as vezes em que ajudei com mensalidade das crianças. Dei uma força na viagem deles quando faltou dinheiro. Até ajudei na entrada da casa nova. Claro que eu me valorizaria. Foi aí que minha raiva tomou conta. Aquela raiva de verdade. Suficiente para eu decidir que não ia deixar aquilo barato. Voltei para a porta. Eles ainda estavam ali. Meus pais cochichando, assustados por eu não ter ido embora. Ana largada no sofá, rolando o TikTok no máximo. Entrei sem cerimônia. O que é que está acontecendo? Por que agora eu não sou bem-vindo? Ana deu aquele sorrisinho de canto, sem nem olhar para mim. Você acha que a gente não percebeu que você está relaxando? Até as crianças notaram que quase não ganharam nada de você ultimamente. Sinceramente, teria preferido um tapa na cara do que ouvir esse absurdo. E acabei levantando a voz: você só pode estar de brincadeira. Tenho um monte de presente para os seus filhos no meu carro, sabia? Ela nem deixou eu terminar: não quero saber. Anos atrás, quando eles nasceram, você fazia muito mais. Agora está passando vergonha. Olhei para os meus pais, esperando pelo menos um apoio. Mas minha mãe só deu um sorriso sem jeito e disse: ela tem razão, filho. Você acabou de comprar aquele caminhão novo. Arranjou dinheiro para isso. Fiquei sem reação por uns segundos. O caminhão está financiado, tentei argumentar, me controlando. E mesmo que tivesse comprado à vista, o que isso tem a ver com eu ser responsável pela família da Ana? Eles nem são meus filhos. Você ganha o dobro do Chris, Ana cortou, deitada como se fosse assunto qualquer. Família é para ajudar. Olhei para o Chris, que não dizia nada num canto. Deixa eu entender, falei. Por que fui generoso antes, agora sou obrigado a dar para sempre? E se não dou, sou mão de vaca. Ana deu de ombros: se é assim que você quer ver. Aquilo para mim foi o fim.
Dei um passo atrás, balancei a cabeça. Quer saber? Vocês estão certos. Não faço parte disso. Olhei para meus pais. Feliz Natal para vocês. Saí sem esperar resposta. Voltei para casa tenso. Apertei tanto o volante que fiquei até com os dedos brancos. Cheguei a duvidar de mim. Não conseguia acreditar que estava sendo excluído do Natal porque supostamente não dei presente suficiente. Quando cheguei, fiquei um bom tempo parado na garagem, olhando para os presentes que demorei para embrulhar. Agora, só de ver aquilo, me dava uma sensação ruim. Quanto mais pensava, mais ficava claro. Isso tudo já vinha de muito tempo. O Natal foi só o estupim. A Ana sempre contou comigo para tudo de dinheiro. Quando casou com o Chris, estavam duros. Ele pulando de emprego em emprego. Ela trabalhando meio período, mal dava para o básico. Entrei para ajudar achando que seria só por um tempo. Uns trocados aqui e R$ 1.000 ali. Só que o temporário virou anos. E no fundo, sei que a culpa é minha. Facilitei demais. Deixei a Ana depender de mim. E sem perceber, criei esse problema. Hoje foi meu alerta. Sabia que tinha que tomar uma decisão. Depois de muito pensar, vi que não tinha outra saída. Chega de socorrer Ana e Chris. Chega de presentes infinitos para encobrir a falta de responsabilidade deles. Acabou. Se quiserem que os filhos tenham o que eu dava, vão ter que dar um jeito. Não foi fácil. Cortar minha irmã significava talvez perder o contato com ela, com os sobrinhos e até esfriar as coisas com meus pais. Mas eu não podia mais aceitar ser tratado como um caixa eletrônico e não como irmão ou tio. Não procurei ninguém e ninguém me procurou também. Achei que tinham entendido, mas devia ter imaginado que a Ana não ia deixar barato. O silêncio atravessou o Natal e o Ano Novo. Sem ligação, sem mensagem, nada. Pela primeira vez em anos, passei as festas sozinho. Não que eu esperasse que me procurassem, mas foi estranho quando deu meia-noite e meu telefone continuou mudo. Não vou negar, pensei em ligar várias vezes, mas toda vez que pegava o celular, lembrava do deboche da Ana. Dela me chamando de mão de vaca. Fui a rede de apoio deles por anos e ainda assim tiveram coragem de me tratar como descartável? Nem pensar. Em janeiro, as coisas começaram a mudar. O Chris sempre foi na dele, evitava a briga, mas uma noite recebi uma mensagem dele, do nada. Só queria pedir desculpa pelo Natal. Não concordo com o que aconteceu. A Ana não me ouve, mas achei que você precisava saber. Fiquei um bom tempo encarando o celular, sem saber como reagir. Por um lado, foi um alívio perceber que alguém da família enxergava a injustiça. Mas o Chris tinha ficado quieto naquela noite. E agora, a tentativa dele de se desculpar parecia pouco. Mesmo assim respondi. Valeu por falar, Chris. Mas não é o tipo de coisa que dá para simplesmente ignorar. Ele não insistiu, o que para mim foi um alívio. Daí, logo no começo de fevereiro, a Ana apareceu de surpresa no meu apartamento. Eu estava em uma videochamada quando escutei uma batida forte na porta. Tentei ignorar, mas ela não desistia. Quando finalmente abri, lá estava a Ana, visivelmente nervosa e irritada. A gente precisa conversar, ela anunciou, entrando antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Cruzei os braços. Sobre o que exatamente? Ela foi direto ao ponto. Você tem que parar com essa birra e voltar a ajudar. Dei uma risada sem acreditar. Ajudar? Você quer dizer bancar a sua vida? Já deixei claro que não faço mais isso. Ela me olhou com raiva. Você é quem tem dinheiro sobrando. Sabe a dificuldade que estamos passando desde que você resolveu fazer esse drama? As crianças mal têm o que precisam. O Chris se desdobra para dar conta de tudo. Mas sem sua ajuda, não vencemos. Eu não acreditava no que ouvia. Você está se ouvindo, Ana? Você é adulta, tem marido, filhos. Se precisa de mais dinheiro, arranja um emprego melhor. Não é minha obrigação resolver os seus problemas.
Você sempre ajudou antes, ela retrucou. Por que está tão mão de vaca agora? Mão de vaca? Repeti indignada. Quer mesmo falar disso? Vamos lembrar de quando você mentiu para os nossos pais sobre mim, jogou eles contra mim e ainda me proibiu de ir no Natal porque eu supostamente não fui generosa o suficiente com seus filhos e agora aparece aqui pedindo mais dinheiro? Isso é muita cara de pau. Ela tentou me interromper, mas levantei a mão. Chega, Ana. Não vou te dar mais nenhum centavo e não quero ouvir mais nada até você aprender a agir como adulta. Ela ficou ali, furiosa, por alguns instantes e saiu batendo a porta. Achei que depois disso a história ia esfriar por um tempo. Imaginei que ela ficaria de mal, talvez reclamasse para os nossos pais, mas logo ia entender que eu não cederia. Me enganei. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez atender. Alô? É o Alex? Perguntou uma mulher. Sou eu, quem fala? Aqui é Patrícia Weber, advogada. Represento um cliente com algumas preocupações sobre questões financeiras da sua família. Você pode falar agora? Fiquei paralisada. Uma advogada? Que questões financeiras? Não posso entrar em detalhes por telefone, ela continuou com aquele tom profissional. Mas envolve contribuições financeiras que você fez para sua irmã Ana e para a família dela, especialmente sobre como esse dinheiro foi utilizado. Você pode vir até o meu escritório? Minha cabeça girava de tanta possibilidade. Será que a Ana abriu empréstimos no meu nome? Estava usando meus dados para alguma coisa errada? Ou era só mais uma tentativa de me fazer sentir culpa e tirar mais dinheiro de mim? Quem é seu cliente? Perguntei desconfiada. Ela fez uma pausa. Infelizmente não posso revelar agora, mas garanto que você não está sendo processada. É só uma conversa informativa. Contra o meu instinto, resolvi ir. A curiosidade falou mais alto e eu sentia que tinha algo a mais nessa história do que só a Ana querendo dinheiro. No dia seguinte, quando entrei no escritório da Patrícia Weber, ela foi direto ao ponto. Meu cliente é o Chris, ela disse, empurrando uma pasta na minha direção. Pisquei, surpresa. O Chris? Por que ele precisaria de uma advogada? Patrícia me analisou. Ele acha que a Ana está fazendo mau uso do dinheiro que você deu para eles durante todos esses anos. Existem indícios de que ela está escondendo dinheiro tanto de você quanto dele. Meu estômago embrulhou. Escondendo dinheiro? Como assim? Ela abriu a pasta e mostrou extratos bancários, recibos, prints de conversas. O Chris desconfia que a Ana desvia suas contribuições para uma conta separada. Pelos registros, ela gasta o dinheiro em compras online e finais de semana em spa, e não nas despesas da família. Fiquei olhando para os papéis, chocada. Você está me dizendo que todo aquele dinheiro que mandei para as contas, para as crianças, na verdade nunca chegou para eles? Patrícia assentiu, séria. Parece que sim. O Chris descobriu isso há pouco tempo e me procurou porque não sabia como agir. No começo, ele hesitou em te envolver. Mas depois do que aconteceu, achou que você merecia saber. Eu não conseguia acreditar. A Ana estava me enrolando esse tempo todo, pegando o dinheiro que eu pensava que ia ajudar a família e gastando tudo com ela mesma. Me senti furiosa, traída e uma completa boba por não ter percebido antes. O Chris tem provas mesmo? Perguntei tensa. Patrícia confirmou e empurrou a pasta para perto de mim. Pode conferir. Folheei os documentos e lá estavam as transferências da minha conta para a conta conjunta deles. Sempre nas datas em que ajudei em emergências. Depois, saques para uma conta em nome só da Ana, com movimentações mostrando compras caras pela internet, spas e até uma viagem de fim de semana com uma tal de Jennifer, que pelo visto o Chris nem sabia. Não acredito, murmurei, balançando a cabeça. E o Chris só descobriu agora? Ele só achou essa conta separada recentemente, explicou Patrícia. Já desconfiava, mas não tinha acesso às informações até abrir, por engano, uma correspondência que chegou para ela. Foi aí que me procurou.
Me recostei, tentando absorver tudo aquilo. E o que ele quer que eu faça? Denunciar? Patrícia balançou a cabeça. Por enquanto, não. Ele está pensando em se proteger e proteger as crianças, mas achou importante você saber, caso a Ana tente te manipular de novo. Soltei uma risada amarga. Bom, ela já tentou. Foi lá em casa exigir que eu voltasse a ajudar. Patrícia assentiu, compreensiva. Faz sentido. O Chris me contou isso também. Parece que a Ana sentiu o baque depois que você cortou a ajuda financeira. Talvez a situação esteja pior do que ele imagina. Fiquei olhando para a pasta, a cabeça mil queria confrontar a Ana na hora, mas no fundo sabia que era tudo o que ela queria. Atenção! Em vez disso, perguntei. E o Chris? O que pretende? Patrícia hesitou antes de responder. Ele está avaliando o que fazer. Quer garantir a proteção dele e das crianças, tanto financeiramente quanto em outros aspectos. Se a Ana piorar, ele pode pedir separação. Aquilo me pegou de surpresa mais do que eu esperava. Sempre achei que o Chris era do tipo quieto e leal, que ficaria com a Ana, acontecesse o que acontecesse. Se até ele estava cogitando ir embora, era porque a situação devia estar ainda pior do que eu pensava. Liguei para o Chris naquela noite. No começo, nossa conversa foi meio esquisita, mas logo a gente se abriu de verdade. Eu devia ter dito alguma coisa aquele dia na casa dos seus pais, ele confessou. Nunca fui bom em bater de frente com a Ana, mas isso não justifica. Mas por que só agora? Perguntei. Por que contar sobre o dinheiro só depois de tanto tempo? Ele ficou um tempo em silêncio antes de responder. As crianças merecem algo melhor do que isso. Eu também mereço. E para ser sincero, você mais ainda. Depois de tudo que já fez por nós. Eu falei. Independente do que você resolver daqui para frente, pode contar comigo. Obrigado, ele murmurou. E me desculpa mesmo pelo Natal. Você não merecia passar por aquilo. A gente ainda conversou mais um pouco e, quando desliguei, senti uma paz que não esperava. A Ana tinha me cortado de vez, mas o Chris e as crianças nunca foram meus inimigos. E se ele teve coragem de encarar tudo aquilo, eu não podia guardar mágoa. Ainda assim, não conseguia tirar da cabeça que a Ana ainda ia aprontar mais alguma. Algumas semanas depois, o Chris me mandou mensagem. A gente vai embora esse fim de semana. Na mesma hora, liguei para ele. E ele explicou que estava indo com as crianças morar com os pais dele, em outro estado. Enquanto a Ana estava visitando uma amiga, o que eu já suspeitava ser só uma desculpa para mais compras, ele estava separando só o essencial e levando as crianças com ele. Não queria que a Ana soubesse para onde iam antes de garantir proteção legal. Eu não consigo mais fingir que tá tudo bem, ele falou baixinho. As crianças percebem muito mais do que a gente imagina. E como você vai fazer com os gastos da mudança, para se ajeitar por lá? Perguntei, de verdade preocupada com eles. Ele hesitou e falou meio constrangido. Eu estava imaginando se você poderia me ajudar, pelo menos até eu receber o primeiro salário do emprego novo. Odeio pedir depois de tudo. Não precisa explicar nada, interrompi. Pode contar comigo, só diz o que você precisa. No fim, ajudei o Chris e as crianças com a mudança. Mas pela primeira vez em anos, não senti que estavam se aproveitando de mim. Senti que finalmente eu estava ajudando por uma boa causa. Como era de se esperar, a Ana ficou furiosa quando voltou e viu que todos tinham sumido. Me ligou aos berros, dizendo que eu tinha colocado o Chris contra ela e acabado com a família dela. Deixei ela falar tudo o que queria e com calma respondi. Olha, talvez se você gastasse menos tempo fazendo compras e mais tempo sendo mãe e esposa, nada disso teria acontecido. Mas enfim, boa sorte para você. E desliguei. O Chris agora tá bem. Arrumou um bom emprego, as crianças estão conseguindo se adaptar na escola nova e ele finalmente está recuperando a confiança em si mesmo. Já a Ana, pelo que eu ouvi, continua culpando todo mundo, menos a si mesma.
Meus pais acabaram sabendo de toda a história e pediram 1000 desculpas por terem ficado do lado dela naquele Natal. Mas, para ser sincera, só fico aliviada de ter deixado esse peso para trás. Tem laços de família que valem a pena salvar. Outros só sugam a gente até não sobrar mais nada.